estou iniciando o podcast da Las Casas, gente. Mais um sonho meu se concluindo, graças a Deus, né? E o nosso canal vai falar sobre produtos, né? E materiais, soluções para o setor moveleiro. Hoje eu estou trazendo uma convidada aqui, a Bruna. Ela está formando em finanças, contabilidade. E esse setor nosso precisa de alguém para gerir, né, e auxiliar os nossos marceneiros. Eu costumo dar palestras, treinamentos de produtos das marcas que eu represento, né? A Las Casas hoje ela tem 7 representadas, 4 delas é voltada para componentes, né? Fabricação de móveis. E os nossos marceneiros são os nossos principais clientes, né? Clientes das revendas que compram os produtos que eu represento. Então, acho que o negócio, né, Bruna, para dar certo, ele tem que estar com uma base sólida. E eu quero fazer com que os marceneiros consigam administrar suas empresas. Hoje eu tenho 2 empresas e tenho 2 filhos. Ou seja, hoje eu tenho 4 filhos. Exatamente. E eu preciso cuidar muito bem dos meus 2 filhos mais velhos, que geram, né, alimento para os meus pequenos, né? Que dá o leite para o bebê, vamos dizer assim, para os bebês que são gêmeos. São gêmeos? São gêmeos. Nossa, você tem que cuidar muito bem do... Né? E aí eu conto com você, né? Esse é o nosso primeiro podcast da Las Casas e eu quero começar não falando dos meus produtos, mas sim trazendo uma gestão para os meus clientes, para que eles, né, saibam gerir seus negócios e assim comprar mais dos meus clientes, comprar mais da Las Casas, né? E a gente fazer o negócio fluir. Oh, que bênção. Olá, gente. Meu nome é Bruna. Eu tenho 19 anos, sou graduanda, bacharelanda em Administração e Ciências Contábeis. Hoje eu sou mentora de Finanças e Empreendedorismo. Vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje sobre essa parte de gestão financeira. O que acontece? Como a Ana falou que ela tem 4 filhos hoje, os 2 gêmeos que estão lá, mas os 2 filhos mais velhos dela. E o seu negócio é basicamente isso mesmo, ele é um filho para você porque você começa a perceber que ele não é só seu. O seu negócio, quando você fala assim, vou empreender. Ok, vou empreender. Abrir uma empresa, aquela empresa, ela não é sua, o dinheiro dela não é seu. O dinheiro dela é dela, ela tem que caminhar com as pernas dela, ela é uma coisa independente de você. Então, ela começa a ter vida própria, a sua empresa ela tem vida própria e ela precisa que a vida própria dela seja satisfeita, da mesma forma que você precisa que a sua vida pessoal seja satisfeita. Então, quando a gente fala sobre gestão financeira, a gente está falando que você com a sua casa precisa ter uma organização financeira, um plano de gastos ok, um plano de ganhos ok, mas que o seu negócio também ele precisa. O seu negócio você tem que ter consciência do quanto você está gastando no seu negócio e principalmente se você está gastando da maneira certa. Se não tem ali um balde com um furinho que vai só minando água ali, e daí quando você vai ver, Bruna, mas é só um furinho que tem aqui nesse balde. Ok, um mijadinho de água que tá saindo ali, tá bom, mas e depois de 30 dias? O quanto de água que escapou ali? O dinheiro, a gente trabalha com ele e fica maravilhado em quantidades grandes, em quantidades cada vez maiores. Só que a gente precisa perceber também aqueles centavos que estão passando ali. 1 centavo é dinheiro, sim. 1 centavo é considerado dinheiro. Não é só porque é 1 centavo, Bruna, mas 1 centavo é muito pouco. Ok, mas 1 centavo em cada material que você economiza, 1 centavo em cada alimento que você economiza, 1 centavo em cada lugar que você não deixa perdido pela casa, aquelas moedinhas que ficam perdidas pela casa. Cada centavo desse ele conta, e quando ele não é muito sozinho, mas quando ele é juntado em um montante, ele é muito valioso. E principalmente essa questão da gente não menosprezar o dinheiro em quantidades pequenas, é que faz uma diferença muito grande, porque às vezes é um material de R$5 que você economiza aqui, aí amanhã você economiza um de 2, aí no outro dia um de 3. Não, bacana. E a questão de economizar, às vezes uma boa compra é uma forma de economizar.
Sim. né? Então, a gente tem que saber comprar também. Comprar bons produtos que não vai ter uma recompra, né? Daqui a pouco o produto, né, apresenta um desgaste na casa do cliente. Aí você tem que pensar, opa, eu vou ter que trocar esse material na casa do cliente. Então, não é só o custo do material. Aí é a mão de obra, é o tempo perdido e é o desgaste do cliente. Porque um cliente bem satisfeito, ele vai te indicar, né? Ele te indica. E aí vão gerar novos projetos, novas compras, né? Indicações. Então, a gente tem que ficar ligado também nessa questão de economizar, mas às vezes você gastar um pouco mais para ter um produto um pouco melhor significa uma economia. Sim, com certeza. Quando a gente fala sobre economizar, a gente não está falando sobre, não, Bruna, eu vou economizar ali, vou trocar um produto A pelo produto B, porque a quantidade ali vai ser boa, se eu economizar aqui eu consigo investir no outro. Às vezes essa não é a melhor opção, porque você tem que analisar a longo prazo. A gente tem que avaliar a longo prazo quanto aquela peça vai durar no cliente, o quanto de tempo que aquele cliente ali ele vai ter de disposição para poder aguardar a obra ficar pronta. Ah, Bruna, eu vou atrasar 1 dia, 5 dias. Tá ok, mas já foi um desgaste para o cliente, porque você já falou com ele, não, vou te entregar com 45 dias. Você atrasa 5, ele já tá ansioso antes dos 45. Os 45 para ele já parece que não acaba nunca. Aí você atrasa mais 5 por, às vezes, uma questão que poderia ter sido economizada antes. O tempo também é uma forma da gente começar a economizar pelo tempo. Um tempo, quando você para poder trabalhar e que você trabalha ali com foco, sem dispersar muito, sem perder muito tempo, fazendo qualquer outra coisa que não precisa, já é uma forma de você economizar dinheiro. E precificar o tempo, né? Sim. Porque o tempo de todo mundo hoje tem um valor. Então, exatamente. A gente, né, assim, na sua gestão, né, no curso, né, que você está preparando para a gente, eu acho que você vai ensinar a precificar esse tempo, né? Porque ele entra como custo também. Sim. O tempo, ele é um dos principais dentro do que a gente chama de gastos essenciais. Porque se você não tem... Gastos essenciais é aquilo que você não consegue tirar de jeito nenhum. Você consegue manobrar um pouquinho para diminuir, às vezes ali dar uma controlada, mas é coisa que não dá para sobreviver. E não tem como você sobreviver com uma empresa sem mão de obra. Então, a mão de obra, ela entra em gastos essenciais. E você saber exatamente o quanto de tempo você gasta para poder fazer um equipamento, para poder fazer uma peça, você tem que saber o quanto de hora líquida. Não é quando, Bruna, eu fiquei um dia inteiro, 8 horas, fiquei um dia inteiro trabalhando naquela peça. Você ficou realmente 8 horas dedicado somente naquela peça? Você só fez isso durante aquelas 8 horas ou não? Aí você tem que começar a ver, não, Bruna, eu acho que 3 horas eu tava fazendo qualquer coisa além da peça. Então, não é 8 horas que você gasta pra fazer ela. Você gasta um tempo menor. Então, se você tá gastando 8 horas pra fazer só aquela peça e não consegue desenvolver o seu trabalho, fazer mais peças, aumentar a produção, ou conseguir se deslocar para fazer outra coisa, fazer aquela peça no menor tempo para entregar mais rápido para o cliente, e o cliente ficar mais satisfeito com você e vir a te indicar ou fazer outras produções, é interessante você avaliar o quanto de tempo você gasta ali para fazer aquela peça específica, para que você também precifique para o cliente. E principalmente entender qual que é o valor da sua hora. Não adianta você dar um valor que seja alto demais e nem um valor tão baixo demais. Tem que ser um valor de acordo ali com a qualidade que você está entregando, porque antes da gente entregar preço, a gente tem que entregar valor. E qual que é o valor que você está entregando para o seu cliente? Você quer, não, eu quero valor justo, não, eu quero valor alto do mercado. Mas você está entregando o seu produto dentro da margem que o seu cliente precisa? Ou você está entregando ele atrasado, ou você está entregando com uma péssima qualidade, está optando por gastar em peças que têm uma qualidade inferior para economizar mais? Será que esse tá de acordo com o trabalho que você está oferecendo e com o preço que você está cobrando? Aí você tem que avaliar. Ou será que você está cobrando barato demais uma peça que vale um pouco mais? Exato. E assim, hoje eu vejo que muitos dos marceneiros começam, né? Por um hobby, ou às vezes saem de um emprego e houve oportunidade. Então, a situação de... hoje o MEI tem facilitado muito, porque muitas marcenarias, hoje, elas não estão legalizadas, né? A gente está com um processo aí
né, de ajudar as marcenarias a legalizar o seu negócio, a ter um MEI, porque aí a gente começa por aí, já a moldar o alicerce, né, para que o negócio dele vire um negócio de verdade. Sim. E aí, eu acho que o curso de gestão financeira faz todo sentido, né? Vamos consolidar a empresa direitinho. Tem um método que eu gosto muito, que é o 50, 30, 20. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Então, quando a gente fala sobre gestão financeira, a gente tem que saber o período de... Quando você vai legalizar a empresa, tem que saber, não, eu vou legalizar porque eu quero investir, eu quero continuar nisso aqui, eu quero realmente fazer o meu negócio funcionar. Vou cuidar desse filho aqui da melhor forma possível. Então, você tem que conhecer seus gastos, tem que conhecer seus ganhos, quanto você está ganhando, isso principalmente para verificar se dentro da classificação do MEI você pode se classificar nela. Porque o MEI, as classificações de empresa, elas têm valor de faturamento. Então, você tem que ter certeza do quanto que você está faturando. E como você saber quanto você está faturando? Fazendo seu controle de gastos. E aí é onde a gente entra no método 50, 30, 20, que é um método mais básico, assim, que a gente consegue aplicar, que não é um método complicado de você aplicar, é fácil e simples. O certo é que ela fique ali dentro do equivalente de 50% os seus gastos essenciais. O que são gastos essenciais? São os gastos que você não consegue sobreviver sem eles, que a sua empresa não consegue caminhar sem eles. 30% equivale ali a aqueles gastos não essenciais. São gastos que você consegue adequar, que você consegue, às vezes, substituir, às vezes cortar. Se você conseguir cortar, ótimo, você consegue diminuir ainda. Mas que são gastos não essenciais. Ali é um gasto que você teve às vezes, é uma coisa que você queria ali para satisfazer um momento ali. Não, eu vou comprar isso aqui porque minha empresa vai ficar melhor com isso aqui, mas não aquilo que é essencial. Não, se eu não tiver, eu não trabalho. Mas que se eu tiver, eu vou trabalhar um pouco melhor. Esses são os gastos não essenciais. E aí tem os 20%, que a maioria corre dele, que são os 20% de investimento. Bruna, tá fora da minha realidade de investir 20% do meu faturamento. Ok, então a gente vai adequar para ver qual que é a melhor porcentagem para você que se adeque para que você comece a construir o seu fundo de emergência. O que eu acho interessante, né, a gente frisar um pouquinho, é que eu já fui empreendedora, já comecei, né, há algum tempo, e a gente sempre começa errado. A gente começa a misturar. Primeiro eu vou olhar as coisas de casa, vou fazer as coisas aqui, depois a gente faz o da empresa, né? Sim. E tem que ser o contrário, gente. A gente tem que cuidar, como no início eu falei, a gente tem que cuidar do filho da gente, né? Que tá ali. Que tá tem ali, vida própria. que tem vida própria e que traz o alimento para os nossos filhos de verdade ali, né? Sim. Então, vamos focar na empresa, deixa o carro novo para depois, deixa a viagem para depois, né? Vamos fazer a nossa empresa andar direitinho, ter nossa reserva, né? Exatamente. O que acontece? Às vezes o empreendedor, ele chega e fala assim, não, eu vou começar a vender isso, os marceneiros, vou fazer um guarda-roupa, ok, o dinheiro que eu conseguir aquele guarda-roupa, eu vou comprar um carro novo, eu vou fazer aquela viagem que a minha família tá esperando aquela viagem. Mas às vezes não é o momento de fazer essa viagem, não é o momento de fazer esse carro, de comprar esse carro novo. Por quê? Porque você tem que, primeiro, cobrir os custos da sua empresa. Cobrir os custos da sua empresa, você tem que entender que a sua empresa ela tem vida própria. Se ela tem vida própria, ela tem os gastos dela. Então, os gastos dela têm que ser pagos com o dinheiro que ela está rendendo para ela. E ali você vai se pagar como funcionário, você vai se pagar como dono. A porcentagem de dono é na parte dos 20%, que a gente adequa ela na parte de investimentos, que são ali o lucro que você está tendo. Com a porcentagem do dono é quando você está ali começando a identificar já o lucro, que as pessoas estão te rendendo lucro. Mas antes disso, para você identificar lucro, você tem que saber o quanto você está gastando ali e o quanto você está ganhando naquela peça. Então, você tem que identificar qual é o tempo que você gasta para fazer aquela peça, para fazer aquele guarda-roupa, identificar exatamente o tempo que você gasta ali em média. Bruno, não consigo saber 100% o tempo que eu gasto. Tá, vamos fazer uma média. Fez a média, sabe quanto tempo você gasta? A gente vai precificar a sua hora. Precificou a sua hora, a gente começa a verificar ali quais são os materiais. Precificou os materiais, a gente coloca a porcentagem, que é a porcentagem de lucro que você vai ter em cima dessa peça. E aí, depois que você fez isso, quando aquele dinheiro chegar, não é para você pegar aquele dinheiro e gastar com qualquer coisa.
Não pode ser assim. Ah, Bruna, entrou aqui no meu caixa, eu vou pagar aquela conta lá de casa. Não pode ser assim. Porque você começa a gerar um loop infinito de pega um cliente para pagar outro cliente. Exato. E aí vira uma bola, o primeiro cliente não tá pronto ainda, e você vem com o segundo cliente. Aí pegou o dinheiro dele e pagou o primeiro. Aí não terminou o primeiro, já tá com o segundo para fazer. Aí você gastou o dinheiro do primeiro, aconteceu um imprevisto, alguma coisa. Aí você tem que pegar um terceiro para pagar aquele primeiro. Aí, ok, tudo bem, fechou o primeiro, entregou. Às vezes entregou atrasado, o cliente ficou insatisfeito, tudo bem, tá no primeiro ainda. Aí a gente chega no segundo, só que você já pegou um terceiro e investiu parte desse terceiro no primeiro cliente. E aí você tem que pegar um quarto cliente para investir no segundo. Por exemplo, uma parte do terceiro vai pro segundo, aí pega o quarto pro segundo. E aí vai virando só essa bola de neve, esse loop infinito, você sempre tem trabalho, mas quase nunca tem dinheiro. Porque não tá equivalente. Cadê o resultado financeiro disso? Então, por isso que a gente fala sobre a importância de saber gerir, saber exatamente com o que você está gastando, o que é gasto essencial, o que é gasto não essencial, como você está precificando a sua peça, se a sua peça está precificada da forma certa, como você está gastando esse dinheiro, como você está levando. Por quê? A saúde financeira, você ter uma vida estável e saudável, só depende de você. Sim. Tá na sua mão. Seu futuro financeiro bem-sucedido está na sua mão e só depende de você. Ele tá ao seu alcance. Agora, a diferença é você conseguir identificar as oportunidades ali, definir certinho e seguir aquele plano de ação. Então, você define seu plano de ação. Ok, Bruna, consegui definir aqui. Ótimo, agora a gente parte para sua reserva de emergência, para que você comece a ter dinheiro e ver ali não só trabalhar para ter o dinheiro, mas começar a ver o dinheiro também trabalhando para você, lá naquela reserva que você tem. Se acontecer algum imprevisto, você tem aquele dinheiro guardado. Então, é importante a gestão financeira para que a gente tenha a empresa caminhando sozinha, para que você compre peças com qualidade adequada, para que você entregue o seu serviço no tempo adequado e principalmente para que ela comece a viver sozinha e você consiga investir dela agora nos seus filhos que estão lá em casa. Você cuidou do seu filho mais velho, agora você cuida dos seus filhos lá em casa, porque ela vai começar a te gerar frutos e principalmente a te dar lucro e caminhar sozinho, ter uma vida sustentável, bacana e uma saúde financeira adequada. Bacana. E assim, hoje a gente, né, o mercado ali oscila bastante, às vezes tem algum cliente que está nos assistindo e que tem uma dívida, né? Eu sei que a gente tem que analisar, fazer uma consultoria para dar um plano de ação correto, mas no global, no geral, assim, o que você indica para um cliente que está devendo e quer uma ajuda para sair disso? Tá, então, o adequado é que você procure um profissional. Mas, assim, de imediato, o que você tem que fazer? Identifique a sua dívida, o valor total da sua dívida. Identifique qual é o valor total da sua dívida, identifique qual é o valor de juros que está subindo em cima disso. Certo. Identificou o valor de juros, você começa a perceber se não, eu preciso quitar isso em quanto tempo, até quanto tempo ali aquele juros já tá alto, ver se há uma possibilidade de renegociação e aí a gente passa para os seus gastos. Agora vamos identificar seus gastos e vamos adequar os seus gastos para que você consiga reduzir os seus gastos e esse valor você vai pagando a sua dívida. Porque não adianta também você começar a guardar, a investir se a sua dívida está ali rendendo juros, você está tendo mais juros na dívida do que investindo. Então, identificou o valor da dívida, quanto juros está te rendendo. Se é possível negociar ou não esses juros. Se for possível, tenta negociar, sim, num valor que vai ficar ok para você. Identifica seus gastos e corta tudo que você conseguir. Tudo conseguir, Bruno, isso aqui não dá para cortar de jeito nenhum. Adequa. Vai diminuindo aos pouquinhos, ou se der para substituir, substitui. Mas o ideal é que você faça isso. Corte tudo que der para cortar, adequa os que não dá. Tá no valor, ainda assim, tá no valor muito inferior à sua dívida, aí a gente vai ter que fazer uma redução um pouco mais dramática aí. A gente vai ter que reduzir mais coisas aí. Mas aí já parte de você procurar uma pessoa para te orientar certinho ali o que dá para você fazer. Mas de início é isso. Identifica as suas dívidas, quais são os juros que estão recorrendo em cima disso, aí você vai nos seus gastos e corta o máximo que der e o que tá sobrando não é para você gastar com outras coisas, é para você pagar a sua dívida. Perfeito. E, Bruna, te agradeço por esse tempinho aqui com a gente, tá? E quem tiver interesse de uma consultoria com a Bruna, pode me chamar, tá? Aí no rodapé aí vai estar os nossos contatos. Sim. Né?
o nosso interesse é fazer com que o seu negócio flua bem, né? Exatamente. Ô, Ana, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão aqui assistindo a gente. E a minha dica de hoje é assim, faz isso e não posterga. Comece hoje, comece agora, para que o seu negócio ele escale e que você tenha o sucesso financeiro que você deseja, porque ele está na sua mão. Agora é só você começar a arregaçar as mangas, literalmente, e começar a trabalhar aí para que o seu sucesso financeiro venha. Se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Meu Instagram vai estar aqui também. Vocês podem me seguir, pode mandar mensagem que eu estou à disposição para ajudar vocês e a construir impérios, principalmente. Sucesso para os nossos impérios. Sucesso para os nossos impérios.